não existe o menor cabimento às decisões que o Moraes tomou ali. O que isso nos mostra? Ele está amedrontado, acuado. Não é à toa que ele estava viajando pelo mundo aí, como dizem algumas fontes, tentando realocar ali um capital com medo da Magnística que virá nessa semana. Até a própria imprensa fala isso. Mas não é só isso. Ele está percebendo que essa Magnística vai vir contra os colegas dele no STF e ele sabe que os colegas dele vão abandoná-lo. O Moraes vai cair. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E o sistema já começou a abandonar Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Estadão chama decisão de Moraes sobre Bolsonaro de aberração. O jornal O Estado de São Paulo chamou de kafkaniana, atabalhoada e confusa a decisão na qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, opta por não prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas adverte sobre as medidas cautelares. Para o periódico, a primeira decisão de Moraes, na qual decretou as restrições, já havia soado truncada. A segunda, por sua vez, também falhou não só na qualidade da redação, mas também em sanar as dúvidas sobre o que o ex-chefe do executivo pode ou não fazer. O jornal observa, embora o ministro tenha dito que em momento algum proibiu o ex-chefe do executivo de conceder entrevistas ou discursar, ele também afirma que não admitiria a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. O que isso significa? Só o próprio ministro é capaz de dizer. O que parece, essa foi uma fórmula mágica que Moraes encontrou para garantir formalmente a Bolsonaro seu direito de se expressar e à imprensa profissional seu dever de informar a sociedade, enquanto na prática censura previamente a palavra do ex-presidente por meio de uma decisão tão obscura que os padrões de obediência de certo só existem na sua cabeça, e não na letra da lei, diz o jornal. Rapaz, agora é dia sim e outro também, a velha imprensa batendo em Moraes. Parece que alguma coisa mudou. Se alegre, meus amigos. Nós estamos sim perto do fim. O Moraes está num estado de desespero patológico e cometendo sérios erros. Está se sentindo acuado. Pela primeira vez está percebendo que ele não vai conseguir manter esse império que ele criou. E isso é perceptível nas ações e decisões dele ao longo dos últimos dias. Vamos pegar apenas os últimos 10 dias e você vai entender o nível de desespero dessa pessoa, porque está percebendo que ele já não tem mais a capacidade de se manter no poder. Primeiro, vocês se lembram quando ele tomou essa decisão. Moraes ele decidiu censurar Bolsonaro, impedir Bolsonaro de dar entrevistas. Neste momento, a própria imprensa que fez campanha para ele de forma fervorosa admitiu que ele estava exagerando, que isso era simplesmente irracional. E vários juristas concordaram também. Juristas listam exageros em decisões de Moraes contra Bolsonaro. Isso foi só o começo. A partir desse momento, nós começamos a ter eventos e atos pelo resgate do Brasil, um movimento Reage a Brasil em todas as cidades do nosso país. E nós começamos a perceber que a população já não estava mais com medo, que o povo quer voltar para as ruas. E é buzinaço, adesivaço, faixas espalhadas pelo país, todo mundo pedindo fora Moraes. E não houve aquela reação da imprensa para defendê-lo. Isso aí tem que ser chamado a atenção. Não houve o que, como havia antes, uma reação fervorosa da imprensa, contundente, na defesa do Alexandre de Moraes, como se defendê-lo fosse defender a democracia. Muito pelo contrário, houve um afastamento da imprensa. O centro não fez nenhuma menção, os presidentes da Câmara, dos deputados, nem do Senado, nenhuma postagem institucional em defesa do Alexandre de Moraes. O que veio, na verdade, foram mais certezas de sanções vinda dos Estados Unidos. E aí, o Moraes fez isso aqui, ó. Moraes bloqueia bens, contas e PIX de Eduardo Bolsonaro. Moraes bloqueou as contas do deputado federal, o recordista de votos na história do Brasil. Ele bloqueou as contas dele. Não satisfeito, ele cometeu um gravíssimo erro. E aqui não tem como ninguém concordar com isso.
o Moraes bloqueou as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro, a Heloísa. Uma mulher, mãe de 2 filhos, que não tem absolutamente nada, nunca militou, nunca deu entrevista política, nunca fez nenhuma articulação. Ele bloqueou as contas dela também, não só do Eduardo, mas também da esposa do Eduardo. Então ele está pegando o que ele acredita ser a punição para uma pessoa e começando a jogar para as pessoas próximas a ela, o que é proibido pela nossa Constituição. Você não pode punir alguém pelo crime de outrem. Não dizendo que houve crime do Eduardo. E todo mundo sabe que não houve, absolutamente zero. Mas aí ele está perseguindo a família do Eduardo Bolsonaro. E aí é onde é que ele surtou. Nós temos um deputado federal chamado Felipe Barros, que é o presidente da CREDEM. Ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Como presidente da CREDEM, ele viajou aos Estados Unidos para fazer uma visita ao Eduardo Bolsonaro e conversar com autoridades daquele país. O Moraes decidiu fazer isso aqui, ó. Moraes inclui deputado Felipe Barros em inquérito de Eduardo Bolsonaro. Ele incluiu o Felipe Barros, alegando que o Felipe Barros fez uma reunião para que teriam discutido sanções contra o ministro Alexandre de Moraes sob a alegação de suposta censura generalizada. Agora, o que você entende é o seguinte: o presidente da CREDEM foi para os Estados Unidos. O conteúdo da reunião ninguém sabe, mas Moraes já decidiu que é uma reunião contra ele, e se a reunião era contra ele, então era contra a soberania brasileira. E por ser contra ele, deve-se colocar o nome de Felipe Barros no inquérito. Olha a loucura, isso não é coisa de gente normal. Nós todos já sabíamos que algo não esquisito funcionava ali. Mas ao tomar uma decisão absurda dessa, ele comprou uma briga com o Congresso. E até agora, o que nós estamos vendo é cada vez mais o afastamento dele, o afastamento do Congresso e do Centrão do Moraes. Agora vamos lá. Olha onde que houve realmente um claro surto ali. O deputado Hélio, conhecido como Hélio Negão, e o deputado Crisóstomo foram para a Praça dos Três Poderes fazer uma manifestação pacífica e silenciosa, com esparadrapo na boca. Você deve ter visto a imagem do Hélio com esparadrapo na boca. Eles sentaram na Praça dos Três Poderes para fazer uma manifestação pacífica. Impedir manifestações pacíficas é algo vedado pela Constituição, porque isso só acontece em ditaduras. Única e exclusivamente em ditaduras, você terá notícia do governo, do Estado, tentando impedir uma manifestação pacífica. Mas aqui no Brasil, isso aconteceu. Olha só onde mais isso acontecia também, que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem a situação que nós estamos. Maduro proíbe manifestações que possam atrapalhar constituinte. Oposição amplia protesto nessa sexta-feira. Então, o Moraes decidiu fazer uma decisão no fim da noite, quase meia-noite, mandando a polícia prender os deputados federais por estarem praticando um crime. Preste atenção. Você só pode prender um deputado federal por flagrante de crime inafiançável. Ele mandou prender 2 deputados, na verdade ele mandou prender 5. Só que ele estava num susto tão grande que 3 desses deputados nem sequer estavam lá. Eles nem sequer estavam no local, mas sai a decisão de que se esses deputados não saíssem de lá, eles deveriam ser presos. Para piorar, ele intima o governador de Brasília para o coitado do cara sair lá quase de pijama, correndo desesperado, para ir lá e tirar os deputados da Praça dos Três Poderes. Já é proibido você impedir qualquer manifestação pacífica no Brasil, isso está na Constituição, isso é um cidadão comum, você não pode proibir ele de fazer isso. O Moraes proibiu 5 deputados e determinou, algo que não é da prerrogativa dele, estabelecer um perímetro de 1 quilômetro ali, na esplanada dos Três Poderes, dos ministérios, para que não houvesse manifestação. 1 quilômetro. Ele está tomando decisão de governo, ele está tomando decisão de presidente, ele está tomando decisão do presidente do STF. Não existe o menor cabimento às decisões que o Moraes tomou ali. O que isso nos mostra? Ele está amedrontado, acuado. Não é à toa que ele estava viajando pelo mundo aí, como dizem algumas fontes, tentando realocar ali
um capital com medo da Magnística que virá nessa semana, até a própria imprensa fala isso, mas não é só isso. Ele está percebendo que essa Magnística vai vir contra os colegas dele no STF e ele sabe que os colegas dele vão abandoná-lo. O Moraes vai cair. A nossa parte nisso tudo é continuar pressionando o máximo que nós pudermos. Falar com os senadores dos seus estados, fazer seu buzinaço, estar nas ruas de todo o Brasil no dia 3. Não importa, se na sua cidade é pequena, não vai ter ninguém, vai para a cidade que vai ter. Deve ter uma capital aí perto da sua cidade, é uma cidade de grande porte, que vai ter essa manifestação e vá. Reaja, Brasil, pelo amor de Deus, esse é o momento de reagir. E por isso eu estou te falando aqui, ó. O que está vindo por aí, a pressão sobre ele, a forma como ele está acuado, cometendo erros de confundir mais com mas, as decisões dele estão saindo cheio de erros ortográficos. É um cara que está completamente surtado. E depois da defesa do Felipe Martins, quando o Felipe Martins mostrou todos os crimes que foram cometidos contra ele, a mando do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes se tornou hoje uma pessoa simplesmente indefensável, até mesmo para a imprensa militante. A imprensa militante adorou quando ele fez o trabalho dele de impedir Bolsonaro de vencer, mas a própria imprensa militante entendeu, esse cara foi longe demais, ele está destruindo a democracia brasileira, ele é hoje a maior ameaça à democracia brasileira. Então, alegre-se, nós estamos perto do fim, mas é justamente agora que eles vão reagir com tudo e por isso nós temos que estar todos nas ruas e milite nas redes sociais. Não subestime a importância de compartilhar, dar a sua opinião, gravar os seus vídeos. Nós vamos lembrar desse momento como o momento que o Brasil decidiu acabar com a ditadura da toga e resgatar a democracia. Só que a gente precisa de adultos para fazer isso agora. A gente precisa de brasileiros patriotas. Não precisa ser bolsonarista. Eu não estou falando aqui de Bolsonaro. Eu estou falando de viver num país onde a lei seja respeitada, onde o bandido criminoso corrupto vai preso e pessoas possam fazer manifestações pacíficas. Matéria da Veja publicada neste domingo. Os 2 novos ministros do STF na mira de sanções americanas. Em meio à ofensiva do governo de Donald Trump contra o setor produtivo brasileiro em geral e ao ministro Alexandre de Moraes em particular, o governo Lula trabalha com a possibilidade de 2 outros juízes do Supremo Tribunal Federal acabarem engolfados em sanções financeiras previstas na chamada Lei Magnitsky. Além de Moraes, relator dos processos que tem Jair Bolsonaro como investigado e cujas represálias já estariam pacificadas pelo próprio magistrado, entrou no radar do Executivo a informação de que, para alvejar de forma mais contundente a Suprema Corte, o presidente Luiz Roberto Barroso e o decano Gilmar Mendes também poderiam ser alvos de retaliações, extensivas a seus parentes. A pergunta é, até que ponto esses ministros estão dispostos a se sacrificar por Moraes? Agora é a hora que eles começam a se perguntar, será que vale mesmo a pena pagar todo esse preço para manter um tirano no poder? O cerco está se fechando. E o plano de Moraes envolvendo a trama do golpe complicou ainda mais. A defesa de Felipe Martins tirou uma carta da manga aos 45 do segundo tempo e destruiu toda a acusação da PGR. Veja o vídeo. O Felipe Martins, ele está sendo acusado. Qual que é a acusação que pesa contra o Felipe Martins? Que ele teria, no dia 7 de dezembro e no dia 19 de novembro, então, dia 19 de novembro e dia 7 de dezembro são as datas. Felipe Martins teria apresentado minuta golpista para Bolsonaro e comandantes das forças. É isso que pesa contra o Felipe Martins. Que ele teria feito uma minuta golpista. Apresentado essa minuta no dia 19 do 11 e no dia 7 do 12 de 2022. E a acusação vem em cima disso. O que a acusação tem sobre isso? A acusação tem o Mauro Cid, que fala isso, e a acusação tem 2 planilhas. Tá? 2 planilhas que não têm origem, não tem nada, e tem o nome do Felipe escrito Felipe. Essas planilhas, a acusação diz que obteve do GSI. Então pronto, a acusação pede 50 anos de prisão para o Mauro Cid, com base naquelas planilhas. Acontece que nós fomos no Diário Oficial da União e encontramos esse documento. Volta lá naquela outra tela. Vamos começar por aquela. O que acontece? Desce um pouquinho, olha só, deixa aí, aí mesmo, ó. Olha só.
Aí tá dizendo o seguinte, ó, no dia 12 do 1 de 2023, já era governo Lula, tá? Uma ONG foi perante o governo e falou, nós queremos acesso ao Palácio da Alvorada do dia 30 de outubro a 31 de dezembro. Essa ONG pediu isso. O GSI do Lula, no dia 1 de fevereiro de 2023, deu a planilha. Vai lá na planilha que eu mostrei pra você, que tá no outro documento. Essa planilha. Dantas, essa é a planilha oficial do GSI do Lula, isso aí foi fornecido pelo GSI do Lula, que fala que no dia 7 de dezembro e 11 de novembro, Felipe Martins não esteve na Alvorada. Dá pra ver Nós todos os mostramos nomes isso ali, hoje. né? Cid, João Henrique. Mas olha ali as datas. Não tem o dia 11 de novembro e não tem o dia 7 de dezembro. Tá? Então volta aqui pra mim, só pra vocês verem. O que acontece? A gente tinha esse documento aqui, ó. Então a gente esperou a acusação mostrar todas as suas cartas. E a acusação pede 50 anos de prisão pro Felipe Martins, com base em duas planilhas, que tem lá dia 11 de novembro e dia 7 de dezembro, escrito o nome do Felipe errado, dizendo que era a prova que Felipe esteve na Alvorada. Mas o Diário Oficial tem esse documento do GSI, no Diário Oficial, dizendo o contrário. Esse documento foi fornecido pelo GSI do Lula no início de 2023. Aquela planilha que a PGR usa para pedir 50 anos de prisão para Felipe Martins surgiu um ano depois e não tem origem. A PGR não fala da onde aquela planilha que está com o nome do Felipe errado. Ou seja, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez e está sendo acusado por ter ingressado na Alvorada em duas datas que ele não esteve. Além desse documento que nós só mostramos ontem, então veja, o checkmate, né? Além desse documento, nós juntamos TIM, ou seja, o sinal do celular da TIM do Felipe Martins, que diz que ele não esteve nessas reuniões, ele estava em casa no horário das reuniões e no dia. E nós temos o Uber do Felipe Martins, que confirma que no horário da reunião ele estava se deslocando para outro lugar. O que sobrou para a acusação? Então acabou. Eu até postei um vídeo mais completo na minha rede social hoje, para quem não assistiu, onde eu mostro as tabelas da acusação e trago a nossa tabela e contextualizo e provo que Felipe Martins é um preso político. Hoje é aniversário do Felipe Martins. Hoje é aniversário da filha do Felipe Martins. Olha aqui o post da Bárbara Te Atualizei no X. O caso do Felipe Martins colocou em xeque todo o trabalho da Polícia Federal nesse processo. A acusação se baseia apenas na palavra do delator. Se isso aqui fosse mesmo uma democracia, esse espetáculo teria acabado sexta-feira. Não é jurídico, é político. O objetivo é tirar Bolsonaro da disputa de 26. Dos depoimentos que a gente já viu aqui no STF. Primeiro, o Batista Júnior não confirma a presença de Felipe Martins na reunião da qual ele participou. E o Freire Gomes, que participou das duas, diz que não poderia garantir que era Felipe Martins quem estava lá. Tinha algum assessor, algum ajudante, mas ele não se lembrava quem era. Então, você não tem uma pessoa, fora o Mauro Cid, incriminando diretamente Felipe Martins, e você tem esse documento que me pareceu demolidor, mostrando que ele não entrou no Alvorada naqueles 2 dias. Então, a sua impressão, Heloísa, acompanhando tudo, jornalistas, né? Você era uma delas, é de que o Felipe Martins conseguiu, na hora da defesa, quer dizer, não é que ele derrubou a tese de que havia uma minuta, mas ele chegou bem perto de derrubar a tese de que ele estava lá nessa reunião. Serviu para ele, né? Para ele escapar. Ou isso pode ter também consequências para todo o processo? O que você pode dizer para a gente, Heloísa? Olha, Rodrigo, eu não vou falar só da minha impressão. Eu conversei com um advogado que estava aqui, que não faz parte do processo, que é de fora, uma pessoa que acompanha para analisar o que está acontecendo. E a impressão dessa pessoa foi que realmente Felipe Martins se livrou da cadeia hoje e que isso abre brecha para questionamentos a respeito do trabalho da Polícia Federal. Essa é a parte que mais me preocupa. Isso pode levar a um questionamento e até um processo do próprio Felipe Martins contra o trabalho que a Polícia Federal fez envolvendo o nome dele. Então, pode vir aí um problema, uma dor de cabeça para a Polícia Federal, se não para todo esse processo.